A paz do Senhor, irmão Rodrigo. A paz do Senhor aos irmãos. Eu tenho assistido as lives e quando eu não consigo assistir na hora, participar na hora, eu chego em casa porque eu sou diarista, chego muito tarde e há lugares que eu trabalho que só pela misericórdia. Então, eu acabo assistindo já na hora de eu ir deitar. E ontem eu estava umas 9 horas, mais ou menos 9h30, quando já tinha acabado a live, eu deitei e fui assistir a live. Só que eu não assisti, eu ouvi, botei na cabeceira da cama, fiquei lendo um pouco um livro e ouvindo. E eu ouvi, aliás, o irmão Rodrigo falando sobre sonhos, sobre coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende o testemunho da irmã. E eu ali com os olhos fechados, eu falei pro Senhor, Senhor, isso acontece na minha vida, mas são coisas assim que é do dia a dia, muitas vezes a nossa prova, né? E eu peguei no sono, dormi. Quando foi de madrugada, eu tive um sonho e era um sonho, mas era real. Eu sonhei que um irmão da minha igreja chegava e dizia assim: irmã, vamos orar no monte? Convidava eu e o meu esposo e a gente ia. Quando chegava na estação de Itapevi, a gente descia e eu pegava rumo à cidade, ao centro de Itapevi. Ele dizia: não, não é para lá, é para cá. E mandava eu olhar, e eu olhava e tinha era tipo um túnel, mas fechado com aquelas coberturas de natural, de árvore, aquelas que fica assim bem bonito. E eu olhava, aquilo não tinha fim, e ele dizia assim para mim: você tem coragem? Vai aguentar? E eu dizia para ele: irmão, eu tenho passado por provas maiores, e isso é pequeno. Só que no meio daquele túnel, eu olhava e era muito bonito mesmo. Eu olhava, mas eu me preocupava comigo. Meu esposo estava ali, abria uma porta do lado daquele túnel e tinha umas pessoas assim bem trabalhando, fazendo comida, descia de uma escada engradados de refrigerante, e daquela escada descia dois moços, dois homens. Um eu conhecia e o outro não. O que nós não conhecíamos, ele passava, cumprimentava, dava paz e saía. E o outro, ele chegava perto de mim, aleluia, e ele me abraçava. E ele estava de jaqueta e eu com carinho como se de mãe. Eu enfiava as mãos assim por dentro da jaqueta dele que estava aberta, encostava a cabeça no peito dele. E a unção daquele irmão, daquele homem que eu conhecia, que mora no interior, ela passava em mim. E quando nós saíamos naquele corredor novamente, e aquele homem sempre por perto, nós saíamos no corredor, tinha tipo um rio, metade corredor, chão firme, e no outro tipo um rio, mas era uma água que não era água que fazia mal, e eu ia pisando naquela água. E a partir do momento que eu abracei aquele irmão, eu comecei a chorar. E eu sentia como se, sabe quando alguém briga com uma criança e ela vem para a mãe ou para o pai e o pai mima e a mãe mima e ela fica com aquele chorinho de como se tivesse sendo acariciada e reclamando. E eu me peguei naquele sonho todo pisando naquela água, mas não era uma água perigosa, pisando naquela água e eu soluçando aquele choro de criança que está sendo mimada.
Aleluia. E eu, aleluia, glória a Deus. Quando foi 5 horas, eu acordei, andei muito, bastante naquele corredor e pico os pés na água. E quando eu acordei 5 horas, eu acordei com aquele soluço meu de criança que estava sendo mimada, cuidada pela mãe e pelo pai. Aleluia. Quando eu acordei, que eu olhei para o relógio, era 5 horas, eu falei, ah, Jesus, como eu queria ter continuado nesse sonho. Mas aí, eu dormi do nada, eu dormi novamente. Eu dormi e eu continuei com aquele soluço, aquele choro de mimo. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pela vida de cada irmão, por esta live. Porque eu vinha no ônibus trabalhar, eu tô agora no meu trabalho. Eu vinha vindo no ônibus trabalhar e eu vinha chorando e falando com Deus. Chega, acho que se o ônibus estivesse cheio incomodava, mas eu, toda vez que eu lembro desse sonho, eu choro porque foi a coisa mais linda que eu já sonhei. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já sonhei. E eu quero e desejo continuar sendo cuidada por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que cuida de mim, que cuida de nós todos os dias. E eu quero continuar sentindo essa sensação de ser mimada por Ele, de ser cuidada por Ele. Porque a palavra diz que Ele corrige aquele que Ele ama. E o Pai corrige. Mas depois que o Pai corrige, ele nos pega no colo, Ele nos cuida, Ele nos mima. E essa é a minha alegria. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe pastor Rodrigo, porque até enfermo ele tem feito as lives, mas tá ali todos os dias. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome de Jesus.